Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu estou na minha casa, no Flamengo, o Gabeira na casa dele, em Ipanema. Por enquanto, ainda sem sinal da gente voltar a fazer o nosso podcast semanal na redação do Globo. Infelizmente, sem sinal ainda. Infelizmente. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar dessa nova investida do presidente Jair Bolsonaro no domingo, diante do Palácio do Planalto, intimidando o Congresso e o Supremo, dizendo que tinha chegado ao limite dele, ameaçando nomear na marra um diretor da PF. Nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. Claro isso aí, acabou a paciência, vamos levar esse Brasil para frente. Enfim, a gente vai conversar aqui para saber se as instituições estão mesmo sólidas para controlar um presidente descontrolado. Depois a gente vai conversar sobre o coronavírus. O número de contaminados no Brasil passou dos 110 mil, o de mortes passou dos 7 mil. E, enquanto isso, o ministro da Saúde aparenta estar paralisado, sem mostrar ainda os planos dele para enfrentar o problema nesse momento chave da pandemia. Gabeira, vamos começar com a política. Numa circunstância normal, se a gente tivesse um governo mais ou menos previsível, todo o empenho de um presidente da República deveria estar sendo no caminho de tentar achar soluções para resolver o problema da saúde. Só que a gente tem o Bolsonaro na presidência e ele é um homem muito afeito à guerra. E a guerra que ele toca nesse momento é uma guerra contra o ex-ministro Moro, contra o Congresso, contra o Supremo e, no fim das contas, para defender a família dele de investigações que estão em curso desde o ano passado na Polícia Federal. E no STF também. E no STF. O ex-presidente Fernando Henrique, ele disse ontem numa live que, aspas, tenho a sensação de que nos próximos meses podem ocorrer coisas muito desagradáveis. A democracia brasileira está em crise. Nessas horas, eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante. E eu acho que elas compreenderam até agora o papel. É fazer com que a Constituição valha. É o momento que nós temos que nos unir ao redor da Constituição. Fernando Henrique ele fez uma diferenciação entre 64 e hoje, mas até disse que hoje as coisas poderiam ser até piores, porque o Bolsonaro nem projeto tem. Gabeira, essa insistência do Bolsonaro em atacar as instituições e dizer, por exemplo, que as Forças Armadas estão do lado dele. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Te preocupa em que medida? Me preocupa porque, na verdade, se ele realmente tiver o apoio das Forças Armadas, nós estaremos numa situação bastante delicada. As Forças Armadas, através do ministro da Defesa, têm tomado alguma distância em notas discretas a respeito disso, não é? Discretamente, o próprio o ministro da Defesa afirma que as Forças Armadas estão ao lado da lei. As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Isso é uma certa garantia. Eu afirmo que as Forças Armadas brasileiras são diferentes das Forças Armadas de 64. Viveram uma experiência e trabalharam durante muito tempo a sua imagem, para que não se confundisse mais com uma força autoritária. Agora, também, por outro lado, a gente sente que essas notas são discretas e ele continua no seu curso, não é? Ele levou para
o governo muitos generais, ele continua dando muita assistência às Forças Armadas em vários momentos e certamente conta um pouco adiante com esse apoio. Nós temos que considerar também a situação internacional. Eu acho que internacionalmente seria muito problemático, embora nem sempre ele avalie essa situação internacional, mas eu acredito que os seus apoiadores, as próprias Forças Armadas, teriam que levar em conta essa situação internacional, que seria muito, muito desfavorável para o Brasil caso houvesse alguma quebra da legalidade. Agora, observo também, só para completar, observo também que essas coisas estão caminhando muito por causa dos perigos que a família dele está passando por investigações. E observo também que ele decidiu tocar na questão do Rio de Janeiro, demonstrando para nós muito claramente que a questão do Rio de Janeiro, para ele, é a principal. Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu estou tendo influência? Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Cabreira, deixa eu voltar só um pouquinho à nota do ministro da Defesa, do Fernando Azevedo Silva. Quer dizer, ele soltou uma nota que a posição dele tocou nos pontos certos, defendeu o que tinha que ser defendido. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, é a segunda nota oficial que ele é obrigado a soltar em 10 dias. A outra foi 15 dias, quando o Bolsonaro fez aquele outro discurso em frente ao quartel-general do Exército, 15 dias atrás. Estou aqui porque acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O problema é isso. Será que a todo momento o país precisa de uma nota oficial de militares sobre a conjuntura? Isso é que talvez deixe um pouco mais explícito que tem alguma coisa fora de ordem, né? Exatamente. Roubando o título da canção do Caetano. Essas notas começam a perder a força, né? Quer dizer, um país em que os militares precisam a todo momento se pronunciar a respeito da conjuntura, dizendo que eles respeitam a Constituição e tal, já mostra o problema. Eu no domingo, no dia que o Bolsonaro foi de novo fazer lá o discurso dele para os seguidores dele, eu conversei com um dos ministros militares, um dos generais que ficam no Palácio, e eu joguei para ele a questão do que o Bolsonaro falou, do tom radical e etc. E, ainda que fosse em off a conversa e etc., eles insistem em diminuir a força da fala do Bolsonaro. Esse ministro me disse, Lauro, isso foi um discurso, não é nada mais do que isso, ele precisa falar para a turma dele e tal. Quer dizer, tem um lado que preocupa também com o tempo todo deixar o Bolsonaro seu discurso, que na verdade é um discurso raivoso até a medula, até porque o Bolsonaro ali, ele disse coisas, por exemplo, aspas, que ele quer um governo sem interferências. Quer dizer, como assim? Como um governo sem interferência do Supremo, do Legislativo? Isso não existe numa democracia. A democracia tem essa interferência, claro, sim. São interações, não é? E isso parece ser difícil, ou talvez impossível, do presidente entender. Exatamente. E você observa também que, imediatamente, a mudança na Polícia Federal foi diretamente voltada para o Rio de Janeiro. E eu, conversando com uma pessoa também que foi ligada ao governo, parece que essa situação se transformou. Primeiro lugar, você observando a conversa dele com o Moro, registrada, né? Ele afirma que aquele inquérito sobre a manifestação diante do quartel-general, aquela manifestação que envolveu alguns empresários e alguns deputados bolsonaristas, era apenas mais uma razão para tirar o Valeixo.
porque certamente havia a razão. E a Sim. razão parece que estava exatamente no Rio de Janeiro. Me disseram também que essa urgência começou a ser acionada depois da morte daquele capitão na Bahia. Sim, capitão Adriano da Nóbrega, miliciano. Em 2018, começou a investigação sobre as rachadinhas na Alerj. De acordo com o Ministério Público, Adriano era um integrante da organização criminosa que agia no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro e recebia parte de recursos vindos da rachadinha. Parece que a urgência começou a ser acionada mais ainda. Eu não tenho ainda a informação precisa desse momento, mas é o que dizem nos bastidores lá, entende? Agora, é muito impressionante a rapidez com que as coisas aconteceram. Quer dizer, o Bolsonaro nomeou na manhã de segunda-feira, saiu numa edição extra do Diário Oficial, o novo chefe da PF, o Rolando Souza, que era o braço direito do preferido do Bolsonaro, que era o Alexandre Ramagem, e no mesmo dia, o nomeado, ele já convida o superintendente da PF no Rio, onde era, como você pontuou aí, o problema mais sensível do Bolsonaro. Ele convidou esse superintendente, o Carlos Henrique Oliveira, para ser o número 2 da PF. Quer dizer, ele, com certa astúcia, ele promoveu o superintendente da PF do Rio, ele vai colocar ali alguém da confiança dele no ponto nevrálgico. Certamente. E é importante dizer também que, embora seja o número 2 da PF, é um cargo realmente relevante na hierarquia, inevitável, obviamente, porque é o número 2, no organograma da Polícia Federal, o número 2 não cuida diretamente de investigações em curso. Olha só que outra coincidência curiosa. Não tem dúvida. Agora, por outro lado, se essa é a intenção, a Polícia Federal não é o único órgão investigativo nesse caso, né? Existe a Polícia do Rio e a Procuradoria do Rio de Janeiro também, que estão um pouco fora do controle dele, né? Exato. E existe também uma coisa que até a gente já falou aqui no último podcast e que ontem um dos delegados da Polícia Federal com quem eu falei me lembrou, é o seguinte: dependendo de como fique agora a Superintendência do Rio, vamos esperar, aparentemente ela está seguindo um caminho óbvio, né, de segurar as investigações. Quer dizer, o que já foi investigado pode começar a ser vazado, para o bem ou para o mal. É essa prática que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Quer dizer, exatamente. O que está investigado pode ser vazado e a crise... E o Bolsonaro talvez ele tenha medido isso quando ele foi fazer essa troca, digamos, até certo ponto perigosa de fazer e tal. Talvez ele fale assim, olha, podem vazar, mas pior é continuar a investigação até o fim. Talvez tenha sido esse o que ele pensou. Porque uma forma da Polícia Federal manter sua autonomia é, de alguma maneira, utilizar a imprensa, né? Essa é uma forma clássica. E tem outro ponto que o Bolsonaro, eu acho que ajudou a ele no domingo a ir para a rua, de novo, sem máscara, foi até ao lado da filha de 10 anos e abraçou pessoas e crianças, etc. Ele no domingo, eu tive a informação que ele tinha tido acesso a pelo menos parte do depoimento do Moro, na véspera, foram 7 horas, e ele no domingo, pelas informações que eu tive do Palácio, ele estava possesso. Os palavrões que ele normalmente já diz se multiplicaram por 1000, e talvez isso tenha excitado um pouco mais ele, né, para ir para a rua e falar o que falou. Agora, a gente está no início dessa investigação sobre o que o Moro acusou o presidente. E, de novo, isso tem um tempo de maturação, a investigação demora, enquanto isso você vai tendo uma piora dos números da saúde e uma piora na economia, né? Exatamente, esse tempo de maturação, porque outra coisa que me chamou a atenção também foi o tempo do depoimento, entende? Porque se o Moro fosse apenas repetir aquelas informações dadas pelo Jornal Nacional e transmitidas pela imprensa, ele não gastaria mais do que meia hora. Exatamente.
ao passo que o depoimento foi de algumas horas, inclusive envolve um vídeo, né, de uma reunião ministerial. A PGR solicitou ainda que o governo envie o vídeo de uma reunião no dia 22 de abril no Palácio do Planalto, com Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, além de todos os ministros e presidentes de bancos públicos. Aras diz no pedido que o intuito do vídeo é o de confirmar a afirmação de Moro no depoimento, que o primeiro, Bolsonaro, teria cobrado, de acordo com o ex-titular da pasta da Justiça, a substituição do superintendente da PF no Rio, do diretor-geral e relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. Vamos ver se esse vídeo aparece. Eu acho difícil não aparecer, porque já houve casos também de desaparecerem vídeos do Palácio do Planalto. Sim, não é? Mas não seria a primeira vez, mas de qualquer maneira, houve um vídeo de uma reunião entre ministros, né? Os próprios ministros serão convocados a depor, o vídeo a ser examinado, já requisitado pelo Augusto Aras, de forma que esse processo segue. Nesse vídeo, só para ficar mais claro, segundo o Moro, foi uma reunião da qual participaram os ministros, o ministro Augusto Heleno, o ministro Luiz Carlos Ramos e o ministro Braga Neto. Nessa reunião, o Bolsonaro teria pedido, sim, a troca do chefe da Polícia Federal pelas razões expostas, porque estaria perseguindo a família dele, etc, etc. O Moro garante que teve essa reunião e que ela está gravada. E então agora é uma questão disso ficar claro. Um depoimento de 7 horas, como você disse, só para ir nesse ponto novamente, imagina a quantidade de informações que o Moro trouxe e que os inquiridores quiseram e tiveram que detalhar. Claro, ninguém fica 7 horas falando abobrinha. Não, exatamente. E nem comendo pizza, porque ali houve várias entregas de pizza durante a noite. Haja vontade de comer pizza. Uma coisa que tem que ser notada, Gabriel, é a economia. Nota que isso tudo está acontecendo, que está acontecendo em meio à Covid, tem o início do início de uma crise econômica que pode ser a maior da história, a maior em 100 anos. Dimensões. Exato. O que o presidente Bolsonaro tem feito reiteradamente é piorar essa crise. Quer dizer, é impossível imaginar qualquer possibilidade de retomada da economia num ambiente de crise política desse e de crise sanitária. Até porque o pior, isso é importante a gente ter na cabeça, o pior ainda está por vir. Lá por setembro, outubro, a previsão é que só ali vão começar pesadamente as demissões, porque em setembro e outubro é que termina aquele prazo de 6 meses que boa parte das empresas do país entrou naquele programa do governo, né? Aceitou o programa do governo, que em troca de diminuir os salários por um tempo determinado, entre 25% e 75%, assim como a jornada de trabalho, as empresas garantiriam que não demitiriam. Bom, isso, as empresas entraram nesse programa agora, isso vai até setembro, outubro. A partir de outubro, dependendo de como as empresas olhem o mercado, as empresas que garantiram emprego vão demitir. Quer dizer, você tendo um presidente que não colabora em nada para diminuir a temperatura, de novo, vamos ter um último trimestre do cão nesse país. Não há dúvida, é no mundo, né, também. O mundo estará numa situação muito difícil, é realmente uma crise econômica de dimensões muito superiores à que nós conhecemos. Quer dizer, mesmo aqueles que conheceram de 1930, talvez se surpreendam. Eu acho que não existe mais ninguém que se lembre, seja vivo e se lembre muito bem daquela experiência. Nós conhecemos apenas de 2008, que foi, perto dessa, quase que insignificante. Gabriela, vamos agora para o nosso segundo assunto, a Covid-19. Na terça passada, quando a gente gravou nosso último podcast, eram 4.500 mortos no Brasil e os dados de hoje, terça de manhã, quando a gente está aqui gravando, estão mostrando 7.300 mortos, mais de 110 mil infectados, quer dizer, confirmando de novo
que a Covid escalou de patamar. Ontem, segunda-feira, circulou até um vídeo, não sei se você viu na internet, mostrando o ministro Nelson Teich, em Manaus, que se complicando absolutamente para botar uma máscara. Parecia um esquete de humor, mas eu acho que ali foi uma imagem que traduziu bem o que é o ministro da Saúde hoje. Alguém absolutamente indeciso sobre o que fazer. Não é isso? Eu acho que sim, mas apesar de que existe um aspecto positivo, que ele levou não só uma equipe grande, como levou equipamentos para Manaus. Onde a gente vai ajudar como Ministério é ajudar a criar a capacidade de cuidar das pessoas, canhotos que estão buscando. Mesmo para cá, vai ter necessidade de recurso humano, de aparelhagem, e a gente vai trabalhar para ajudar nisso. Embora ele não tenha ainda uma perspectiva mais geral, pelo menos o trabalho de urgência ele fez ali em Manaus, né? Ele levou, graças também ao transporte da FAB, foram conduzidos equipamentos e pessoas e de alguma maneira já atenua um pouco o papel dele, mas ele continua sem ter um projeto, né? Sem ter uma visão clara, ou melhor, ele continua sem saber explicar exatamente o que ele está vendo e o que ele quer fazer. Ele não consegue ainda explicar claramente qual é a tática dele e qual o caminho que se deve seguir. E isso é muito problemático não só para quem trabalha no setor de saúde, mas é problemático também para quem vive na sociedade. A sociedade precisa de uma orientação permanente também. E parece que ele se recusou um pouco a cumprir esse papel que o Mandetta, de uma certa maneira, cumpria naquelas entrevistas coletivas vespertinas. Né? É como se a gente estivesse caminhando no escuro. E eu tive, nesse fim de semana que passou, duas informações a partir de 2 estudos feitos, quer dizer, um por uma grande rede de hospitais privados do Brasil e outra era um outro estudo feito pela equipe que assessora na área de saúde o governador João Dória, e esses 2 estudos convergem para o mesmo número que é, absolutamente preocupante. Os 2 estudos preveem que nos últimos 10 dias de maio, o número de mortos, que hoje está em 7.300, vai ter alcançado 21 mil pessoas no Brasil. Ou seja, vai triplicar o número de mortos em 2 semanas. Isso é muito grave, né? Inclusive porque você vê o Covid não só foi surpreendente em relação a alguns países, alguns países que aparentemente são próximos, muito próximos uns dos outros, tiveram destinos diferentes, né? E aqui no Brasil também a gente vê a grande preocupação do Mandetta inicialmente era uma preocupação com o Rio Grande do Sul. Mas acontece que a coisa está muito mais complicada em alguns estados da Amazônia, no Amazonas, no Pará e no Maranhão, que também é um estado amazônico, né? E há também a questão que foi levantada internacionalmente a partir de uma iniciativa do fotógrafo Sebastião Salgado, que é a questão dos índios brasileiros, né? Já houve morte de índios, já houve a morte de um índio Yanomami e outros foram atingidos, e há um perigo muito grande porque continuam as invasões de garimpeiros. Então, essa iniciativa do Sebastião Salgado é um pedido com assinatura de muitos intelectuais internacionais, nacionais, de que o governo intervenha nesse processo de avanço dos garimpeiros na região indígena, entende? E isso você sabe que é um apelo ao presidente da República, que não parece muito disposto a fazer isso. Pelo contrário, ele tem uma visão mais condescendente com o avanço dos garimpeiros. O coordenador-geral de fiscalização ambiental, Renê Luiz de Oliveira, e o coordenador de operação de fiscalização, Hugo Ferreira Neto Loz, foram exonerados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os 2 servidores exonerados são apontados como os responsáveis pelas grandes operações de repressão a crimes ambientais em lugares críticos, onde há desmatamento e grilagem. Gabeira, em relação aos índios, os números oficiais da FUNAI mostram 7 mortos de indígenas. Só que tem ONGs que trabalham com a questão indígena que estão falando em mortes na casa de 20, 25 mortos. Quer dizer, então, ainda aí tem, de novo, um conflito aí, como sempre na questão dos índios, entre dados oficiais e dados das ONGs que trabalham
com essa questão. E tem também a falta de defesa mesmo, né, do organismo indígena. Ele não tem tanta defesa, possivelmente, quanto tenha os brancos que trabalham, que vivem com influenza, com H1N1, enfim, que já estão um pouco mais com anticorpos gerais, né? Pode ser que eles estejam mais sujeitos, e tem sido assim na história, né? Ao longo dos 500 anos, né? Eles são permanentemente atingidos por doenças levadas pelos brancos. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!